Nesse vídeo, a gente vai subir aqui um servidor na Hetzner. Então aqui eu já estou com o painel da Hetzner aberto, já tem alguns projetos aqui. Então eles separam entre projetos e dentro de um projeto você pode ter múltiplos servidores. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e clicar aqui em New Project. Assim que você clicar, ele já vai abrir aqui nessa tela, ó, adicione um novo projeto, então você pode dar o nome que você quiser do seu projeto. Eu aconselho sempre a dar um nome ali parecido com o seu domínio, pode ser o seu próprio domínio, então, por exemplo, teste.com.br, né, site teste, ou dê o nome ali da empresa, do seu cliente, ou o nome do seu projeto. Então eu vou colocar assim, como teste mesmo, então vai ser o meu projeto de teste, vou clicar aqui em adicionar, e ele já vai providenciar aqui para mim, ó, esse projeto aqui de teste. Então eu posso clicar aqui em cima, e assim que ele abre aqui, ele já abre nessa dashboard. Então ele me dá aqui algumas informações, né? Futuramente ele vai me dar informações de acesso, algumas informações aqui de local, atividades. Tem aqui a opção de invite member, então isso aqui é bem interessante. Então, por exemplo, você que gerencia servidores, seu cliente pode ter uma conta lá na Hetzner e te dar aqui um invite, né, para que você consiga gerenciar o servidor dele, ou você mesmo pode criar aqui e dar um invite também. E aí você pode trocar também de administrador. Aqui você tem aqui a possibilidade de adicionar uma chave SSH e aqui você tem aqui a possibilidade de create new recurso, né? Então você pode criar dentro do seu projeto os servidores, os volumes, load balance, float IP, então endereço de IP flutuante, networks, firewall, bucket, e aqui você tem esse storage box, tá? Tudo isso você também consegue fazer aqui na lateral. Então se você passar o mouse aqui, você vai ter aqui os servers, volumes, load balance e vai ter as mesmas informações que a gente tinha ali. Então o firewall, que é muito importante, que a gente vai utilizar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no painel da Hetzner é providenciar um servidor. Então a gente vai vir aqui nessa parte de cima, pode clicar aqui em servers, ele já vai te direcionar para essa página aqui e a gente vai providenciar um servidor. Então até o momento, o nosso projeto não tem servidor, então a gente não tem uma máquina rodando aqui pra gente. Então a gente vai clicar em adicionar servidor. Assim que você clicar, ele vai te direcionar para essa página para você criar um servidor. E a primeira coisa é a localização física, né, desse servidor. Então a gente pode escolher aqui, ó, na Alemanha, Helsinki, Estados Unidos. Então geralmente aqui no Brasil a gente vai acabar escolhendo aqui Estados Unidos. Isso também implica no preço, tá? Então aqui Helsinki, Alemanha vão ter valores um pouco mais acessíveis, Singapura também, Estados Unidos vai ter um valorzinho um pouquinho a mais. Então, se é uma máquina de teste, geralmente eu coloco aqui em Helsinki ou Alemanha, senão você pode colocar aqui nos Estados Unidos. Isso vai influenciar não só na questão de precificação, mas também na latência também. Mas dependendo do que você for trabalhar com o seu servidor aqui na Hetzner, vale a pena você economizar nessa questão de localização. A latência não vai ser muito grande, o servidor da Hetzner é muito bom, e você vai ter ali um preço bem acessível. Então você pode deixar aqui ou escolher algum desses provedores nos Estados Unidos, que geralmente a latência é um pouquinho menor. Eu vou deixar aqui só para questão de teste mesmo. E o próximo a gente escolher a imagem, né, do nosso sistema operacional. Então ele já dá aqui sistemas operacionais e dá a possibilidade também, ó, de você escolher um app. Então você pode trocar aqui na parte de cima. Então aqui você já tem aqui, ó, o app, ele já vai trazer o app com o sistema operacional instalado. No meu caso, eu vou deixar aqui no sistema operacional mesmo, não quero instalar nenhum aplicativo, isso daí eu vou instalar tudo à parte, então vou instalar o Docker, vou instalar todas as aplicações que eu precisar utilizar aqui à parte. Então o sistema operacional que a gente vai utilizar vai ser aqui o Debian 12, tá? Então você pode escolher entre a versão 11 e 12, vou deixar aqui na 12, porque é a versão mais recente, então eu gosto de escolher o Debian, que ele tem uma compatibilidade muito grande com várias aplicações, principalmente de automação que eu utilizo. Então eu vou escolher aqui o sistema operacional Debian. O próximo recurso aqui é a gente ver o tipo da nossa máquina. Então se ele vai ser uma CPU virtual compartilhada ou dedicada. Isso também influencia ali no preço, tá, que você vai pagar. E você pode ver a tabela de preços lá pelo site da Hetzner. Eu vou deixar selecionado aqui Shared CPU, não tem problema nenhum, ele vai virtualizar uma CPU para você. E aqui você vai ter as opções de virtualização aqui de CPU e também aqui de memória, aqui na coluna de RAM. E você vai ter aqui também o SSD, que é a capacidade do disco que você vai estar contratando, e de tráfego também. Então, para iniciar um bom servidor aí com vários aplicativos de automação, eu aconselho você vir aqui, né, e escolher
entre um desses dois aqui, né? Vamos colocar aqui essa opção. Então, geralmente eu seleciono aqui, ó, a arquitetura aqui da minha CPU AMD, 2 GB de RAM, ele tá bom aqui, e 40 GB aqui de disco também tá muito bom. A próxima opção aqui é de Network, então a gente tem aqui o Public IPv4 e o Public IPv6. Eu geralmente deixo desmarcado aqui a opção do IPv6, eu não vou utilizar, então se você for utilizar, deixa marcado, mas nesse caso eu vou utilizar somente a comunicação via IPv4, fica até mais fácil de gerenciar. Aqui na opção de SSH, chave SSH, eu não vou habilitar nada, tá? Vou utilizar mesmo a senha root que ele me fornece. Volume aqui eu não vou adicionar nenhum tipo de volume, então o volume você pode adicionar para utilizar como um armazenamento permanente, para não ocupar o armazenamento da sua máquina que você está utilizando ali para suas aplicações. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, não vou utilizar. Firewall a gente com certeza vai utilizar, mas depois que a gente configurar o nosso projeto, backup também a gente pode configurar depois, mas se você quiser habilitar, ó, backups, ele vai utilizar 20% do preço da sua máquina. Então lembrando que a gente selecionou essa máquina aqui de 4,48 dólares ao mês, a gente vai ter esse custo também de 0,001 centavos de dólar por hora do nosso IPv4, então não vai aumentar quase nada. Então aqui, se a gente olhar aqui nesse canto aqui, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem a tabela de preço. Aqui na parte de baixo, que é o nosso servidor, ele está custando 4,49 dólares por mês. O nosso backup aqui vai custar menos de 1 dólar por mês, e o nosso IPv4, 60 centavos de dólar aqui por mês. Total de 5,99, então 6 dólares por mês. A gente tem uma máquina aqui já bem configurada para rodar as nossas aplicações. Então aqui eu vou deixar esse placement group, você pode criar, é um jeito de organizar, e também tem algumas vantagens na hora que você for gerenciar algumas outras máquinas, mas isso é um vídeo talvez futuro. Label é opcional, Cloud Config, isso aqui também é opcional, se você quiser dar algumas configurações adicionais quando ele for startar o servidor, a gente não precisa, e o nome a gente pode mudar aqui, né, então, ou colocar Debian ou Manager, o que você achar melhor. Feito isso, é só vir aqui e Create. Então, vou dar um Create aqui. Assim que eu executo ali o Create, ele já está criando uma máquina aqui para mim. O bom da Hetzner e de outras empresas, como a DigitalOcean ou a AWS, por exemplo, eles cobram por hora. Então, você pode subir um servidor, testar ali ao longo do seu dia, que nem eu estou fazendo aqui, e depois eu posso simplesmente derrubar ele, deletar, e só vai me cobrar esse tempo que ele ficou ativo. Então, é muito importante isso ajuda bastante para você providenciar e alocar várias máquinas. Às vezes você vai ter que fazer testes. Aqui no meu caso, por exemplo, estou alocando essa máquina aqui para fazer o vídeo. Tem uma outra máquina que eu faço teste. Às vezes eu quero duplicar o meu servidor, né? Se a minha máquina, se você tiver numa campanha ou for rodar ali alguma coisa muito grande naquele momento, ou naquele período de dias, você pode providenciar uma nova máquina, duplicar ali quantos manager work você precisar, e depois você pode cancelar, porque ele só vai te cobrar aquilo que você usou por hora. Aqui, enquanto ele está instalando, a gente pode até mesmo clicar, ele já me fornece um endereço de IP, então eu já posso até mesmo lançar os meus DNS, se eu quiser. Então, se você tem Cloudflare, algum outro sistema de DNS, você já pode lançar para esse IP. Aqui a gente vai ter o nosso painel aqui do servidor, a gente vai ter aqui os gráficos, a gente vai ter aqui backups. Então, se a gente quiser habilitar aqui o backup, a gente pode habilitar por aqui, ou desabilitar. E snapshot, então se você for fazer uma atualização grande no seu servidor ou nas suas aplicações, você pode fazer um snapshot, e se der algum tipo de problema, você pode voltar ali, o snapshot ele vai voltar, você vai fazer um rebuild, e ele vai voltar ali certinho para você naquele ponto. Aqui você tem um load balance, então você pode fazer um balanceamento de carga entre servidores. Network, então ele me dá aqui, ó, o nosso IP, que é o IPv4 que a gente solicitou. Aqui o IPv6 ele não tem nenhum IPv6, porque a gente não solicitou isso. E ele dá até mesmo aqui, ó, um DNS já resolvido pra gente, então ele dá esse endereço pra gente acessar a nossa aplicação se a gente quiser, ou se não, é só a gente ir lá na Cloudflare, o nosso sistema de gerenciamento de domínios, e lançar esse IP aqui, e a gente já consegue acessar com domínio customizado. A gente também tem aqui uma Private Network,
float IPs, a gente tem vários recursos aqui de conexão via IP e via domínio. Aqui a gente tem um dos principais que eu sempre recomendo que utilize. Criou um servidor, a primeira coisa que você vai fazer é providenciar backup, ver se ele está habilitado, e o firewall, ver se ele está habilitado também. Aqui na parte do firewall, que é o mais importante, a gente já pode até criar o firewall. Vamos clicar aqui ó, em Create Firewall. E é muito importante você criar isso porque, dependendo das suas stacks, você vai ter que habilitar algumas portas ou fechar algumas portas. Então, você pode, por exemplo, deixar, né, expor a porta do seu Postgres, do seu Redis ou de outra aplicação, mas você pode limitar o acesso via IP. Então, só o seu IP pode acessar. Então, isso é muito importante. Então, você pode habilitar aqui, ó, a gente já tem esse daqui, que é a porta TCP 22. Então, esse daqui é o acesso de SSH. Então, se você quiser acessar o SSH, você pode deixar aqui, ó, em vez de estar aqui para todas as máquinas IPv6 e IPv4, você pode vir e apagar e vir colocar o seu endereço de IP. Aqui eu vou colocar um IP fictício, só para ver se ele entra, ó, IP válido. Pronto. Então, você vai colocar o seu endereço de IP, pega o endereço de IP da sua rede, coloca aqui, porque aí só você vai conseguir acessar via SSH, né? Porque você não precisa de expor a porta 22 publicamente para todos os IPs. Ou se você não for utilizar, só vem aqui e deleta. Então aqui nesse caso, ó, eu posso vir e deletar esse daqui, posso vir deletar aqui, ou adicionar uma nova regra, ó. Então porta TCP/IP, eu vou colocar aqui a 22, que é SSH. A gente tem aqui o HTTP 443. Então, por exemplo, a porta 22, eu vou liberar somente para o meu IP. Vamos supor que o meu IP seja esse. Então, eu vou liberar somente para o meu IP. Pronto. Aí eu posso adicionar aqui um novo que a gente vai precisar, porque essa máquina a gente vai rodar algumas aplicações, e essas aplicações, né, como o nosso site, nosso servidor, nosso NHN, por exemplo, eles precisam ser acessados via IP público. Então a gente vai deixar aqui ó, o IP, IPv4 e IPv6, e aqui na porta a gente vai deixar habilitado a porta 80 e vai deixar habilitada a porta 443. Na sua aplicação você vai poder configurar um redirecionamento da porta 80 para 443, porque é a porta de HTTPS, que é a porta segura, tá? Então, é muito importante que essas duas portas estejam públicas e a porta 22, ela esteja bloqueada, né? Se você colocar aqui, ó, se você tirar da regra, ele fica bloqueada, e se você adicionar a regra e colocar o seu IP, aí ele fica só para você, tá bom? Outras portas aqui só em casos, né, por exemplo, a Postgres. Então, por exemplo, você quer liberar a sua porta do Postgres, você pode vir aqui e colocar o seu endereço de IP. Vou colocar aqui esse fictício. Pronto. E do Redis também, né, por exemplo. Então, se você tem uma porta específica, vamos supor que eu tenha a porta 3000, 3001 ou 9001, por exemplo, você pode vir aqui e colocar para liberar. Então, é muito importante você ter essas regras. Aqui na parte de baixo você não precisa colocar nada. Aqui em Application, a gente já tem um servidor, ó, que é o nosso servidor. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai estar o nome que a gente deu. Na verdade, a gente não atualizou o nome que a própria Hetzner deu pra gente. Se você tiver mais servidores, você pode colocar aqui também um label, se você achar necessário, e um nome. Aqui, Firewall 1, tá ótimo. Pode vir aqui, ó, e clica em Create File. A gente já tem um servidor pronto, se a gente acessar esse IP, a gente vai conseguir acessar a nossa máquina. Se a gente fizer uma requisição HTTPS ou SSH, a gente já vai conseguir acessar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.